era a nossa oportunidade para fazer aquilo que seria muito mais difícil se a OPA não tivesse acontecido. Separar as redes. Mas também garantir que o governo mantinha uma posição, um controlo estratégico na PT, com um golden share ou sem golden share. Porque a golden share, já nessa altura, estava a ser contestada na Europa e mal, por razões eminentemente políticas. Mas isso poderia ser substituído ou por um acordo social ou então por uma inscrição na própria lei, impedindo que essas empresas tomassem determinadas opções que pudessem prejudicar a segurança nacional e o desenvolvimento da economia. Relativamente aqui à posição do Conselho de Administração da PT, houve uma reação e estabeleceram um plano estratégico para reagir à OPA da SONAI. Teve conhecimento em termos concretos em que é que se traduziu esse plano? Eu não acompanhava a vida interna da PT. Quer dizer, o que sabia, sabia pelos jornais. A Telefónica, na véspera da Assembleia Geral, subiu o preço à noite. Mandaram um fax para a PT a dizer que tinham subido o preço. E nessa sequência, a posição da PT terá sido alterada no sentido de ser favorável à venda. Ele telefonou-me, com um ar pesaroso, dizendo que os acionistas tinham decidido vender. E eu fiquei sem pinga de sangue. E disse-lhe: desculpe, Henrique Carnadeiro, acabei de ver um jogo de Espanha-Portugal em que perdemos 1-0 e isso parece um segundo jogo em que nós perdemos mais uma vez 1-0. Isso faz-me lembrar Alves Barrota. Faz-me lembrar todas essas questões que temos com Espanha. E nesse momento, para o governo, isso foi um choque. Eles vão vender. Eu disse: mas Henrique, como é que vocês decidem vender sem antes consultarem o governo? Quem é que vos dá o poder para isso? O governo tem também uma posição que tem de ser ouvida em questões estratégicas. Isso significa sair do Brasil. Desculpe, mas vocês acham que essa arrogância vos conduz a algum sítio? Porque o argumento não é apenas estar no Brasil e ser da maior importância para o país. O argumento é também a humilhação a que eles prestariam o governo. Na sequência desse telefonema, qual foi a sua reação? Telefonei para o Ministro das Obras Públicas. Entendeu? E eu liguei para o Paulo Campos e disse-lhe: faz favor, diz a esses tipos da PT que amanhã nós vamos utilizar a Golden Share. Se eles acham que podem desafiar o governo e fazer tudo o que querem na PT, vão ficar amanhã a saber que não. Isso não vai acontecer. E estive a pensar nisto a noite toda. Senti-me na pele daquele que o Pessoa fala. Aqui ao leme sou mais do que eu. Quando decidiram utilizar o veto para vetar a venda da participação na Vivo, é nessa reunião, é nesse dia que surge em São Bento Ricardo Salgado. Tomámos essa decisão rapidamente. E estávamos a levantar-nos quando veio a minha secretária dizer-me: está lá embaixo o Dr. Ricardo Salgado, pede-me essa desculpa, isto realmente nunca aconteceu, ele não era uma pessoa para fazer uma coisa destas, mas pede, por favor, para se encontrar consigo e dar-lhe uma palavrinha muito rápida. E eu, calculando o que fosse, desci e tive 5 minutos com o Dr. Ricardo Salgado. Ele disse-me: olhe, venho aqui pedir-lhe, e espero que compreenda, nós estamos numa posição muito difícil e tal, e este preço é muito bom, e pedi-lhe que não utilizasse a Golden Share. E eu disse-lhe: Dr. Ricardo Salgado, nós acabámos de decidir utilizar a Golden Share. Nós vamos utilizar a Golden Share. E uma das razões por que a vamos utilizar é que não permitimos que sejam os acionistas a decidirem matérias estratégicas para o país. Estes 12 milhões que são transferidos para as contas de Joaquim Barroca e depois para as contas na Suíça tuteladas por Carlos Santos Silva, eram seus? Não, não eram meus, não são meus e eu não tenho nada a ver com isso. Esse dinheiro nunca me pertenceu. Isso é falso. Portanto, a acusação sustenta que eu recebi 12 milhões de euros pela minha intervenção no Brasil. É isso? Quando é que teve conhecimento desta proposta bilateral feita pela Telefónica para a aquisição de 50% do capital da Brasilcel e, juntamente com a PT, da Vivo? A única coisa que me recordo é que a Telefónica tinha esse interesse. Um dia pediram até para falar comigo e eu respondi mal ao Sr. César Alierta, que foi, aliás, fazer queixas ao primeiro-ministro espanhol que eu tinha sido muito rude com ele. Eu não fui rude. Apenas disse que não éramos vendedores e que Portugal tinha interesse em ficar no Brasil. A única coisa que sabia era que essa empresa era uma empresa fraca do ponto de vista tecnológico. Interessava-nos ficar com os setores críticos. O Ministério das Obras Públicas deu um parecer positivo. Pronto, isto parece-nos bem, levantemos o veto. E fui eu, nessa altura, que fiz uma sugestão. Bem, então isto era bom, era também que a Telefónica subisse o preço,
mas por meras razões que têm a ver com o facelifting. E essas exigências que fez foi para satisfazer os interesses do BES? Quais exigências? Para satisfazer o BES? A exigência de subir preço? Primeiro, não foi nenhuma exigência. O que eu sei é isto. Nessa altura, eu fiz a seguinte sugestão. Isto era bom para o governo, para o chamado salvar a face, que isto tivesse um aumento de preço. Foi a sugestão que eu fiz. Não era uma imposição, foi uma sugestão. E isso foi cumprido. E foi bom para o governo, porque o governo tinha utilizado um veto e não podia levantar o veto apenas, pronto, deixamos a vivo e vamos para a Telemar. Bem, talvez algum dinheiro em cima e isso. Mas não era para satisfazer nenhum acionista. Era apenas para satisfazer o interesse nacional e o prestígio do governo. Isto está bom de ver. Chama-se a isto uma operação de face saving. Quer dizer, salvar a face. O senhor conhece aqui o José Maria Ricciardi? Conheço. Conheço o José Maria Ricciardi. Tem conhecimento do depoimento dele. Li-o recentemente e fiquei estarrecido. Fiquei muito chocado. Como dizer, senti-me profundamente humilhado e injuriado por esse depoimento. Porque eu tinha boa relação com esse Sr. Ricciardi. E a única explicação que encontro para um depoimento daquele teor é que ele me julga à sua própria medida. Eu nunca utilizei esses métodos. O Dr. Ricardo Salgado ia reunir-se ao meu gabinete. Eu não ia reunir-me ao gabinete dele. E nunca, ninguém na residência oficial do Primeiro-Ministro pedia telemóveis, fosse a quem fosse, para ficarem de lado. Houve algum problema, algum desentendimento que justifique estas declarações que o senhor diz que não correspondem à verdade? Não. Não só não correspondem à verdade, como são injuriosas. Sinto-me profundamente ofendido. E eu tinha-o em consideração. Eu acho que ele diz isso tudo para agradar a todos aqueles que detestam o Dr. Ricardo Salgado. A motivação só pode ser essa. Deixamos-me ser simpático aqui com o Ministério Público, como eles estão a atacar o senhor. É a única explicação que encontro. Alguma vez ouviu falar no Plano Geral do Outorgas? Não. Plano Geral de Outorgas? O que é que isso quer dizer? É um plano do Brasil que tem a ver com a distribuição da... Não, senhor juiz. Nada sei do que está a falar. É a primeira vez na minha vida que ouço falar disso. Plano Geral de Outorgas? Mas isso está na acusação? Sim. Olha, poupei-me esse suplício de ver essas infâmias. Não conheço. Há muitas coisas que não li nesta acusação para me poupar. Os meus advogados leram tudo com atenção.